É sexta-feira e enquanto o mundo corre atrás de distrações, nós escolhemos parar para sentir, pensar e lembrar quem somos. Porque nem toda diversão é alegria e nem todo silêncio é paz. Às vezes, sorrimos por fora e estamos quebrados por dentro. Às vezes, seguimos a multidão e perdemos a nossa própria direção. Mas deixa-me dizer-lhe uma coisa. Você não precisa de ser perfeito, só precisa de ser verdadeiro. A vida é feita de escolhas e cada uma delas, cada uma das nossas escolhas é uma semente. Planta amor, colhe a paz. Plante amor, repito, colhe a paz. Planta respeito, colhe a dignidade. Plante fé, colhe a força. Plante conhecimento, colhe a liberdade. Não viva no piloto automático. Não se esconda atrás do que é normal. Não deixe que o medo lhe roube os seus sonhos. Você não nasceu para ser cópia. Você nasceu para ser luz. Então, nesta sexta-feira, seja leve. Seja leve. Mas não seja vazio. Seja livre. Seja livre. Aproveite e seja livre, mas com consciência. Seja jovem, mas com propósito. O mundo não muda sozinho, mas muda. O mundo muda quando você decide ser diferente. O Zuela está no ar e aqui a sua história tem lugar. A sua dor tem nome, a sua voz tem valor e o seu futuro pode começar agora. Acredite nisso. Olá, como está? Está tudo bem? Espero que sim. Por ser sexta-feira, esse é apenas um dia comum. Um dia em que nós pensamos apenas diferente. Opa, vou trocar o fusível. Epá, vou trocar o pensamento. Epá, vou trocar de atitude, vou mudar, vou fazer alguma coisa diferente. E apaga as luzes. Deixe-se estar. Durma. Acorde, leia um livro. Veja um bom filme. Fale com alguém. Fale sobre tudo, como eu costumo dizer, com uma criança e com o mais velho. Porque na criança nós encontramos a essência, a naturalidade, a verdade. Na criança nós encontramos lições que um dia já demos a outras pessoas. Nos mais velhos, você vai encontrar lições, serenidade. Faça perguntas. Faça perguntas aos mais velhos. Quebre tabus. Não se julgue melhor do que ninguém. Porque, como diz o velho ditado, da boca de um mais velho saem palavras boas. Apenas os dentes vão caindo. Mas o que eles têm para nos dizer é muito importante. Sobretudo quando eu já li isso várias vezes. Algum mais velho resolve falar e contar alguma coisa que ele já contou 10, 20, 30 e nós, oh pai, mãe, já me contaste isso tantas vezes. Ele não se lembra. Ele não se lembra. Ouça de novo. Ria de novo. Mas deixe que esse mais velho seja feliz porque fala com o filho, fala com o sobrinho, fala com o afilhado, fala com a filha, com a afilhada e elas
ouvem-no. Essas pessoas só têm de ouvir. E conversar com uma criança é como que aprender e dizer, um dia eu fui assim, mas eu era quieto ou eu era assanhado? Eu falava muito ou eu ficava quieto? Eu não me importo de girar, não se dá com estas câmaras. É o que diz, o meu realizador vai me dizer isso. Mas eu só girei. Eu só girei. E aí diz que os pássaros barulho. Atire-se ao chão com os seus netos, seus filhos mais novos. Jogue bola com eles. Sente-se ao lado da menina, porque ela hoje resolveu fazer um vestido. E diz, como é que tu começaste a fazer esse vestido? Essa boneca tem nome? Ou quando você já souber o nome, olha, esta é a Margarida, esta é a Efigênia. Você vai lá, a Efigênia hoje está toda suja, filha. Vamos dar-lhe um banho? Eu adoro. Eu gosto muito. Quando eu recebo os meus netos, eu brinco com eles. Ou o SUS. Vou aproveitar para mandar um beijinho muito especial ao Ritieli, ao meu neto que mais confiança me dá. Ele tem 15 anos e ele se preocupa comigo. Manda mensagens, telefona para mim, vovô está bem. Eu fico muito feliz. Esse é o neto que mais me dá confiança, repito. E eu amo, como a todos, mas há uma diferença na relação que eu tenho com esse menino e que eu lhe aconselho a fazer também, se já for avô como eu. Agora chegou o momento da efeméride. Boa noite. Hoje é dia 20 de junho, sexta-feira. Já se passaram 171 dias do ano. Para que saiba, faltam 194 dias para acabar 2025. Vamos às efemérides. A 20 deste mês celebra-se o Dia Mundial dos Refugiados, com o objetivo de realçar a coragem, os direitos, as necessidades e a resiliência dos refugiados. Os refugiados são pessoas que fugiram da guerra, violência, conflito ou perseguição e que atravessaram uma fronteira internacional para encontrar segurança noutro país. Este dia procura mobilizar a vontade política e os recursos para que os refugiados possam não só sobreviver, mas também prosperar. Procura também lembrar todos aqueles que tiveram de escapar à guerra, a perseguições ou a cenários de terror, sem esquecer os que, por qualquer outra razão, como a raça, religião, nacionalidade, pertencem a um grupo social particular ou com opinião política, foram forçados a deslocar-se para outra região que não a sua. Em 2025, o lema é Solidariedade com os refugiados. Solidariedade significa honrar os refugiados não apenas com palavras, mas com ações. Ouvi-los e dar espaço às suas histórias, defender o seu direito a procurar segurança e encontrar soluções para a sua situação, pondo fim aos conflitos para que possam regressar a casa em segurança, garantir que tenham oportunidades de prosperar nas comunidades que os escolheram e fornecer aos países os recursos necessários para incluir e apoiar os refugiados. Mas, acima de tudo, solidariedade significa dizer de forma clara e corajosa que os refugiados não estão sozinhos e que não viramos as costas. O Dia Mundial dos Refugiados foi proclamado através da Resolução 55/76, adotada na Assembleia Geral das Nações Unidas de 4 de dezembro de 2000. Hoje é sexta-feira e nós ficamos por aqui. Voltaremos na segunda-feira com outros dados que fazem o calendário gregoriano. Zuela, salu. Zuelo, sim senhora, e digo ao seguinte, dia 7 de julho nós vamos começar o nosso programa a partir das 18 horas. Atenção, concorrência! Estamos a vir para fazer olho no olho. Já? Yeah. Agora vamos falar de fuga à paternidade. Josefina Eva alega estar a sustentar
à sua criança sozinha. O senhor Joelson Romero Manuel Mwanza, há 6 anos que não presta ajuda nem paga propinas da escola da criança, pelo menos. Vamos ouvi-la agora. Vim fazer a creche do pai do meu filho por motivo de não sustentar a minha criança, na qual já fui a OMA queixar pela primeira vez. Obrigaram a abrir uma conta bancária que ele só depositou uma vez. Por acaso, até para mim conseguir registrar meu filho, foi obrigatório a OMA meter o pé e ele numa conservatória. Também para vir na conservatória, quem quer atrás dele. E já está a caminho de 3 anos que não dá nada. E eu liguei para ele, disse que o miúdo lixo estava na escola. Ele me disse que não, vou dar um sinal, não sei o que, fiquei a aguardar. Lá para as 19 horas eu ligo para ele. Falei, nem como então, o miúdo não está aí na escola, eu que se vocês que vai me dar um sinal. Te falei que eu não queria que você nascesse essa criança, porque no qual te dei dinheiro para tirar a gravidez. Pediu para tirar a gravidez. No princípio, como eu estava grávida, ele me deu dinheiro, porque eu até peguei e fugi. Não, eu não tirei a gravidez, me deu dinheiro, peguei e fugi, fui embora. Ele disse, já que deu para tirar a gravidez, então vou negar que o filho não é meu. Mas ele ficava sempre a contar o mês. Como eu tinha 6 meses, se manifestou de novo. Se manifestou. Não tirei. O bebê está com 6 anos, não tirei a gravidez. O bebê está com 6 anos. Nesse momento que eu quero o seu apoio, porque eu não quero que meu filho hoje esse mês foi na escola, amanhã foi, amanhã não foi, amanhã não foi, porque o meu filho era para me pôr na escola do Estado. Ele disse, se você me meter na escola do Estado, eu vou para lhe dar sustento. Não, você tem que lhe pôr numa madre ou num colégio. Eu disse, tá bom, já que você quer isso também, como eu não vou para viver nos Correios, eu vou ver aqui no campo da 14, que é próximo da Vocumbi, vou lhe pôr numa escola. Lhe pus numa escola para ver se o pai vem na escola, conhecer a escola, para começar a pagar as propinas. Nem com isso. Peguei ele, tirei de lá e me dei uma explicação. Essa explicação é que hoje foi, amanhã não, hoje foi, amanhã massivamente. Então assim, porque o que eu quero é só que ele apoie meu filho, mais nada. Somente na escola, fazer o papel de pai. Porque pai não é só aquele que mente, pai também é aquele que cria, presta atenção na criança. Porque das vezes que eu ligo para ele, nem sempre que eu ligo para ele para pedir dinheiro, é para ver falar com o filho dele. Se encontrar com o filho naquela conversa, aquela convivência de pai e filho. O mesmo trabalha? Trabalho militar. Tinha de ser um Coemba, mais um militar, que simplesmente abandona o filho. Ele não queria o menino, causa e consequência, inclusive deu dinheiro à moça para que ela tirasse a gravidez. Ela não quis correr o risco, de perder o seu filho e 2, de poder perder a sua própria vida. Isso tornou-se num problema para este senhor, que é militar e que pode ajudar. O filho já tem 6 anos, idade mesmo de ir à escola. Assim, ele já está a perder o primeiro ano em que devia estar a fazer a pré, para evoluir, para crescer. Você vai ver que um dia o seu filho vai surpreender. O pior é que esses filhos, muitas vezes, a maior parte, esses filhos que são abandonados, que não são tidos por pai ou por mãe, principalmente por nós, os homens, são os que acabam nos surpreendendo, fazendo coisas que depois nos envergonham. Choramos, sentimos uma dor cá dentro, a dizer assim, meu Deus, o que é que eu fiz? Tornou-se frequente nos últimos dias em Luanda o abandono de crianças em contentores e lares de acolhimento. Alguns especialistas, ouvidos pela Girassol nesta quinta-feira, afirmam que, em muitos casos, o facto está relacionado com as condições sociais precárias de algumas famílias e apelam ao governo a reforçar as políticas de proteção aos mais desfavorecidos. A repórter Vinícia Mateus nos dá mais detalhes.
Uma atitude que, aos olhos da sociedade, é considerado um pecado. O abandono de crianças em contentores ou em lares de acolhimento tem sido cada vez mais frequente no país. O mototaxista Francisco José diz não compreender o que passa na cabeça de quem o faz, por considerar o ato vergonhoso e reprovável. Nós já estamos a nascer para o futuro, para o país desenvolver. Agora, quando nós nascemos e estamos no lixo, é triste mesmo. Agora, não sei se o que passa com eles, se é frustração ou mesmo bebida, como é que é. Agora, não sinto como é que eles passam na vida deles mesmo. Já assim, a Rosa compara os tempos e afirma que na sua época era tudo muito diferente. Quero ainda começar a curtir. Não quero envelhecer, estão falar como... Então, se você está aí nascer bué, vai envelhecer muito. Porque também não terão cuidado. Brincam à toa, em sacar bebê depois lhe bota, mas isso é feio mesmo. O abandono infantil é uma realidade alarmante que afeta milhares de crianças em Angola. O sociólogo Altino Kisanga explica que a pobreza, falta de apoio ou estigma social são algumas das causas desse problema. O surgimento constante de situações referentes a crianças, não é, a serem abandonadas em contentor de lixo e etc., está muito relacionado com a falta de preparo, a falta de socialização dessas mães. Um outro elemento também está muito relacionado com as condições sociais, que muitas delas se encontram. Essas famílias até podem ser carentes, mas o Estado, no âmbito daquilo que é a sua responsabilidade social, deve potenciar estas mesmas famílias no sentido de que ela cumpra cabalmente com aquilo que é a sua responsabilidade. Altino Kisanga destaca a reintegração familiar como o melhor remédio para essas crianças, pois a inserção delas em lares de acolhimento acarreta outros problemas. Uma das consequências é o facto dessas crianças serem afetadas do ponto de vista psicológico. A outra consequência é o facto dessas crianças perderem a oportunidade de terem uma educação queira sólida e consistente. Por outra, muitas dessas crianças perdem a oportunidade até mesmo de se formarem do ponto de vista intelectual ou cognitivo, porque não tem quem coloque a escola, não tem quem dá a alimentação. No âmbito da sua integração, devem ser dadas às suas famílias biológicas. Para quê? Para melhor acompanhamento, para melhor cuidado, para melhor educação. O especialista apela por maior sensibilização no seio das famílias. Ter filho passa por um processo de preparação. Temos de consciencializar as pessoas que filho é responsabilidade. No primeiro semestre de 2025, o Instituto Nacional da Criança, INAC, registrou em diversas províncias do país 170 casos de abandono de crianças praticados pelos próprios progenitores ou outros familiares. Dito por um especialista, até soa diferente, não é? As consequências da nação, do país, se não se tomam medidas agora, se não se obrigam as pessoas a cumprirem aquilo que é o seu prelado, aquilo que é o que devem fazer, e coisas muitas acontecerão se nós não conseguirmos, por um lado, conseguir manter os olhos abertos e identificar. Por outro lado, dar benefícios aos mais novos e mais, poder punir quem de facto não cumpre com aquilo que é a sua obrigação. Quando é hora do bem bom, e como disse aquela senhora, ela falou em sacar, quando ela falou em sacar, nota-se que é das antigas. Sacar era um termo que se usava muito quando se dizia que uma mulher iria fazer ou fez um aborto, vai fazer um aborto, olha, vai sacar. Já sacou. Percebem? Então isso vai passando de tempos em tempos. Se não tem coragem, não tem como fazer
para manter, não faça. Hoje em dia já é fácil ter sexo com tranquilidade, sem o objetivo de gerar filhos. Você mesmo, mulher que me está a ouvir nesse momento, não é naquela hora em que o sangue aquece, vamos só e tal. Não. Vou chegar em casa, vou tomar banho e vai passar. Sem camisinha, não. Fruto da nova divisão político-administrativa, a antiga zona da Ponte Partida, que outrora pertencia ao município de Viana, hoje pertence ao recém-município dos Molenvos. E os munícipes pedem uma pedonal. É para zelar agora. Ailton Fernandes. Acabou de passar o comboio e o cenário aqui é assim. As pessoas têm de parar para deixar o comboio passar e isso causa um congestionamento tremendo nessas escadas. Tudo porque a pedonal está muito distante daquele que é o fluxo normal das pessoas. Nós vamos falar com os moradores desta parcela dos Molenvos. Lelo, Tondozuela. O comboio é passar, as pessoas têm que esperar até que ele passe, só assim que se passa. Tirando isso, de outra forma, antes tinha uma ponte. Precário ou não, mas ainda dá a possibilidade de as pessoas poderem transitar. Estou a fazer 25 anos neste bairro, aliás, esta aqui era praticamente a base de Quintas. Hoje está construído até praticamente quase ligado ao Cacoaco. E até onde eu pude me perceber, esta é uma das vias projetadas que sempre existiu aqui, não é? Não havia outra via de acesso principal senão esta. Havia ponte. A ponte era aquela que já estava no estado precário de conservação. Foi demolida com a esperança de construir uma ponte. Olha, estamos a viver muito mal. O grito de socorro do município de Molenvos de Cima vem por essa pedonal. Sim, melhor. Porque aqui é muito dificultoso com doente. Nós andamos, tem que passar pedonal, é complicado. Além da falta de pedonal neste perímetro, os transeuntes reclamam também das paredes de betão que estão a ser erguidas nesta zona. Eu queria, por mim, que pusessem uma ponte que os carros também pudessem passar do outro lado para aqui, como passava antigamente. Antigamente tinha passagem de carros, agora querem fechar, vamos passar como? Estamos a pedir um grande favor, nos meter a nossa ponte conforme estava. É uma situação que nos deixa mesmo já fora do normal, porque nós somos pessoas, somos seres humanos e merecemos ser tratados com dignidade, porque todo mundo que está aqui, a maior parte, não é? Somos contribuintes do Estado, nós somos descontados, pagamos impostos. Vieram, partiram a ponte já há 13, 15 anos. Até hoje não fazem nada, nenhuma pedonal, pelo menos para nós passar com dignidade. Por favor, Estado, quem é o patrão do Estado? É o povo. Então nós, povo, estamos a pedir, faz favor, põe aqui uma ponte. Porque às vezes temos pessoas deficientes, às vezes caem, se ferem mesmo pelos degraus que eles meteram ali. As pessoas têm dificuldade em passar, não conseguem se locomover de um lado para outro. Nós agradecemos que, em vez de nos fecharem aqui, nos isolar, que metessem uma ponte, que nós passássemos normalmente, que os carros entram e saem, que as pessoas apanham um táxi daqui para outro lado, que não é necessário ter todo o tempo acidente, porque atropelam muito, as pessoas ficam a passar sem se empurrar, o comboio atropela sempre, pessoas aqui têm sempre mortes constantemente de comboio, e nós somos uma guerra. Infelizmente nós ajudamos muito com que as pessoas não são atropeladas, mas nessa situação, nós agradecemos que eles nos metessem ponte em vez de nos fechar aqui. Porque se nos levar para a comarca, aí é bandidos, mano. Vão mesmo nos matar aí, nos assaltar. Infelizmente, são mesmo nossos filhos. É muito complicado, pai. Porque nós também que vivemos no outro lado, nós não vivemos aqui. Eu sou vendo aqui, eu sou vendedora daqui da Ponte Partida. Mas eu vivo nos bois. Por exemplo, assim, nós temos dificuldade de apanhar táxi, de sair daqui até lá nos boios. Não imagino quando fecharem essas portas que eles estão a fazer. Lá na estrada, às vezes, tem acidente, às vezes tem uma moça que tem um tripulado aí. Graças às pessoas aqui que deram conta, com essas paredes, não vamos dar conta, as pessoas que estão a ser pisadas lá nos carros.
vai ficar tapete, só vamos dar conta dia seguinte, que aí tem acidente. Estamos sofrendo mesmo tanto, desde que tiraram a ponte. Aqui estamos sofrendo, a pessoa está doente, tem que andar volta ainda com a Open, depois está cheio de água, os carros começam a botar na água, tem doente, não consegue levar um doente no hospital. A minha irmã faleceu assim, tá bem grave. Estamos saindo aí, até quando chegamos aí, a minha irmã acabou de falecer através da ponte. Mas se meter a ponte, os carros quando saem aí, vai já diretamente, vai no hospital. Agora aqui sofrimento é sofrimento, ainda com saco de água para vender. Isso tá bom? Isso não tá bom. Este é um assunto que vamos continuar a acompanhar junto da administração do município dos Molenvos. Enquanto isso, o povo pede insistentemente por uma ponte, com imagens de Song Magalhães, Ailton Fernandes em Luanda, Lelo, Tondozuela. As nossas questões, como é que se resolve tudo isso? Se divide, o país tem mais de 2 províncias, o país tem mais isso, o país tem mais municípios, o país tem mais comunas, mas o progresso não chega aí. O cuidado não bate lá. A preocupação de cada um de nós é maior todos os dias, porque o que queremos é ver que os nossos problemas possam ser resolvidos. O meu problema resolvo eu trabalho. Mas há determinados assuntos que eu não posso ajudar a resolver. E vou dar-vos um exemplo. Eu trabalho e quando eu trabalho, eu sou descontado. Eu tenho um carro. Tendo um carro, eu tenho de pagar para o meu carro andar. Tendo um carro, eu tenho de pagar o imposto o IVM, imposto de veículos motorizados. Para o carro andar, preciso de gasolina. Para poder manter a minha casa, eu preciso de ter dinheiro para comprar produtos alimentares. Esses são os problemas que eu tenho de resolver, para além de outros, com aquilo que eu recebo enquanto um trabalhador. Há quem fica com parte do dinheiro que eu ganho por viver numa nação, por viver num país que se rege por leis. Eu tenho de chamar a atenção de quem rege que me dê aquilo a que eu tenho direito. Uma das coisas é saber que eu, quando saio de casa, e eu já paguei, eu possa ter água para tomar banho, para beber. Que eu possa ter acesso à energia elétrica. Que eu possa ter segurança quando eu saio de casa. Eu posso sair sem precisar de ficar a olhar para trás, atrapalhado, se não vai aparecer um bandido até o ponto em que eu tenho de ir apanhar o transporte para me locomover. Segurança. Eu preciso de transporte para ir trabalhar, para que o dinheiro que eu pago por existir no meu país deve cobrir esses deveres de quem se comprometeu comigo. Vocês entenderam? Ou seja, toma lá, dá cá. Eu sou o provedor da casa. Hoje vamos mais pelo 50-50, metades. Metade, 50% de outro. Mas ainda existem homens que dizem à mulher, não, eu sou o provedor da casa. Qualquer ajuda que queiras dar em determinado momento, podes dar com o teu salário.
podem dividir. Hoje está tão apertado que é o tal 50-50, podem dividir. Marido, você paga a escola, você paga a roupa, eu cuido da comida. Marido, você paga a escola dos meninos e a comida. A roupa e outra coisa deixa que eu tome conta. Entendimento. Mas esses são deveres do lar que o nosso país é um lar, é onde vivem várias pessoas que devem conviver harmoniosamente. Ninguém está a pedir mais do que aquilo que tem direito. Ninguém. Bom, por falar nisso, de acidentes, Angola coça, se diz. Agora vejam o que vamos vos mostrar a seguir. Um acidente espetacular. Vamos lá. Acidente nos Kwanza. 2 carros de mão se tocaram. Carro de mão nos Kwanza. Até carro de mão faz acidente. Carro de mão, 2 carros de mão. Chama trânsito. Chama trânsito. Chama trânsito. Chama trânsito, chama trânsito. Você não tem porque você chama trânsito. Choque entre 2 carros de mão. Imaginem vocês, um estava a transportar cimento, o prejuízo foi para o carro que estava a transportar a bebida. Acho que as 3 grades, ok? Cada uma delas teve muitas bebidas partidas. Perdoem-nos ter mostrado as marcas, não era para publicidade, mas pronto. Então, vamos só pegar cada um no seu carrinho, cimento intacto. O outro diz, vocês vão se entender aí, eu vou tirar o cimento do carro, vou arranjar outro cangulo e vou bazar, né? Vou bazar esse mambo. Bip, intervalo. Bazar. Olá outra vez, boa noite, como é? Tudo fixe? Boa sexta-feira, bom sábado e bom domingo e que a próxima semana seja boa também. Para ti também, Iracelma, boa noite. Muito obrigada, Salu, igualmente. Ui, obrigado. Eu vou num boda. Não, eu depois do jornal vou mesmo para casa descansar. Eu sei. Foi uma semana pesada. Vamos lá, esse rescaldo. Uma boa experiência. Uma boa experiência, sim. Gostámos bastante. Aqui felicitar a toda a equipa da Rede Girassol que cerrou fileiras para que esse bebê nascesse o Manhã Girassol. Foi uma semana super abençoada e hoje, no fim do último programa da semana, estivemos todos reunidos a celebrar este novo filho que agora acabou por engordar ainda mais a grelha de programação. Tem a grelha de programação da Rede Girassol. Nós não vamos ficar por aí, certamente. Muita coisa boa está a caminho. Com certeza. Agora vamos aos destaques Vamos, do sim. Girassol Jornal. Vamos sim, o Girassol Jornal começa dentro de alguns minutos e para hoje estes são alguns dos destaques. Mais de 900 casos de abuso a menores foram registados pelo INAC de outubro de 2024 a maio deste ano. O município dos Molevos conta desde hoje com a primeira sala de aulas de Braille
A infraestrutura visa reforçar o setor da educação para pessoas com deficiência visual. Ainda no município dos Molevos, 2 a 3 crianças chegam todas as semanas no Centro de Acolhimento Santa Isabel, bairro Ndondela. Contagem regressiva para a Cimeira Estados Unidos-África, que o país acolhe a partir do domingo. Empreendedores acreditam que o evento poderá contribuir para a aproximação de homens de negócios dos dois lados. O Presidente da República e o Núncio Apostólico em Angola analisaram hoje o quadro da cooperação bilateral entre Angola e a Santa Sé na Cidade Alta. Estas e outras notícias vão dominar o Girassol Jornal, que vai ao ar dentro de alguns minutos. Até já, Salu. Yeah. Bye. Bye. Black woman. Black man. Um bom fim de semana, minha querida. Igualmente, Salu. E um bom jornal para ti. Era a Iracelma Arnaldo, aqui com os destaques do Girassol Jornal. Já sabem, todos os dias, às 19h45, nós temos o nosso principal serviço de informação. E esta semana coube a Iracelma Arnaldo. E esta semana também nós colocamos um produto novo na nossa grelha, que é o Manhã Girassol, apresentado pela Iracelma. E esse esforço tem que existir entre nós, porque há uma semana em que ela tem de apresentar o jornal e tem de fazer o Manhã Girassol. E foi exatamente esta semana de início, de estreia do programa, que a ela coube apresentar tanto de manhã quanto à noite. Esforços que todos temos de fazer para fazermos crescer a nossa estação emissora. Estamos a ver. Estamos a ver. Estamos a ver. Está errado, não é assim. Estamos a ir. Mais essas coisas. 2 a 3 crianças chegam todas as semanas ao Centro de Acolhimento Santa Isabel, no bairro Ndolela, município dos Molevos. O administrador municipal visitou esta sexta-feira as instalações do centro, com o objetivo de constatar as condições. Vinícius Mateus, Zuela, minha querida. A falta de acesso a recursos básicos como a educação, saúde, moradia e emprego aumenta a vulnerabilidade de certos grupos. Domingas Lourenço conta que 2 a 3 crianças chegam ao centro todos os dias. Ela explica que a base pode ser as condições sociais de muitas famílias. As famílias começam a ter muita dificuldade na alimentação, para dar alimentação às crianças. Porque nesse momento, as crianças que chegam aqui, a maioria são rapazes. E os rapazes não aguentam fome. Então, a carência de alimentos nas famílias é que está a fazer com que as crianças saiam na rua, haja muita violência em casa e as crianças acabem por sair de casa. Temos já recebido muita criança aqui com sinais de espancamento, com ferimentos e tudo, por causa da questão da violência doméstica. Quase todas as semanas chegam 2, 3 crianças. Domingas afirma que a principal necessidade dos menores passa pela educação, saúde e água potável, que falta. As salas que temos são poucas e precisamos de aumentar mais salas para que possamos dar mais oportunidades às crianças, tanto as crianças com deficiências como as crianças que precisam de estudar. Temos alguma necessidade do berçário agora se calhar de melhorar, mas estamos a melhorar. É um quarto novo, estamos agora a melhorar, precisamos dos mobiliários, né? Das camas, mais berços, essas coisas que nós precisamos. Mas também precisamos também de apoio, né? Na água e também os alimentos, né? Alimentação, a questão do apoio na questão da saúde. Na questão da saúde também temos nos deslocado, porque aqui perto não temos hospital. O hospital que temos de referência é o Hospital do Capalanca e fica muito longe daqui. O Centro de Acolhimento Santa Isabel recebeu nesta sexta-feira a visita do administrador municipal. Euclides da Costa prometeu continuar a trabalhar para dar maior dignidade às comunidades vulneráveis. Que já é um centro que nós temos estado a acompanhar e a trabalhar em determinadas ações e principalmente as crianças que nós temos estado, infelizmente, a encontrar em situações de vulnerabilidade, temos estado a colocar aqui e temos estado a trabalhar com os nossos parceiros no sentido de prestar total apoio a esse centro para que desse a devida dignidade aos nossos petizes. A responsável afirmou que a reintegração dos menores no seio das famílias tem sido um problema. Por isso,
deixa um apelo. Que lhes prende mais aqui a fome. Por exemplo, ontem tivemos um caso de uma criança que veio na segunda-feira, ontem teve que ser reintegrada. A criança não quer ser reintegrada, quer voltar para aqui. Por quê? Porque não quero passar fome. Então temos que tentar ver o que é que nós podemos fazer a nível do país para melhorarmos um pouco a questão das cestas básicas, para que as famílias não tenham tanta carência alimentar e não haja tanta criança nos centros. Nós sentimos isso todos os dias, nós vemos isso todos os dias, ao ponto, imaginem vocês, de as crianças quererem ficar num local onde não há a sua família. Eles fazem a sua família num centro como o Santa Isabel, no município dos Molenvos, e aí querem ficar. Elas vão para casa, voltam para casa, mas passam fome e querem voltar para o lar onde tenham pelo menos alguma coisa para comer. O que seja. O administrador fez essa questão e nós já falamos bastas vezes sobre esse sentimento que tem de existir sobre essas crianças perdidas, abandonadas, enfim, que o Estado de alguma forma tenta acolher em determinados locais. Devo lembrar que, por exemplo, o reverendo Arnaldo Cassumbo, que tem o centro de toxicodependentes, tem agora também um lado do centro em que dedica às crianças perdidas, crianças desamparadas, crianças fugidas do seu lar, e elas não saem de lá. Não saem de lá. Dizem, não, esses meninos são malandros, fizeram isso. Mas quando encontram um local onde exista pelo menos um colchão, um lençol onde eles possam dormir sossegadamente, onde tenham tarefas ao longo do dia e tenham de aprender alguma coisa, então aí entra o Estado com a escola no tal local. Eu sou padrinho de um lar de meninas, o Asca. Só meninas, são 50 meninas que ficam lá e muitas vão bebês e saem aos 18 anos. E esse tipo de acolhimento tem de acontecer naturalmente e o Estado tem sim de apoiar para que nós possamos ter a coragem de permanecer nesses locais, apoiando, incentivando outras pessoas a terem esse benefício. Para já, reverendo Arnaldo, mais uma vez o senhor acaba de me surpreender, porque eu falei aqui que a polícia agora pega crianças e vai colocando. O pior é o descontrolo que depois se chega, porque as crianças vão lá parar e não há um controle por parte do Masfamo de saber quantas crianças têm aí, quanto é que nós temos de ter de bens alimentares por semana, para que elas não deixem de ter, no mínimo, 2 refeições. Pelo menos devem ter direito a 3 refeições. Acordar de manhã, nem que seja um pãozinho com manteiga e um chá para forrar o estômago, ter uma refeiçãozita mais equilibrada à hora do almoço e depois, ao fim do dia, podermos ter a questão resolvida de a criança poder ir dormir com alguma coisa no estômago e poder acordar bem. Intervalo. Vandalismo no Zango 2, um posto de energia está a ser vandalizado. Imaginem vocês que, para além de roubarem fusíveis, para além de invadirem a nossa privacidade e roubarem até gradeamentos, para além de roubarem a todos nós quando tiram a malha-sol e os ferros que existem nos separadores de algumas avenidas do nosso país,
para além de roubarem fios elétricos, cobre e essas coisas, para além de nos desgraçarem para poderem ter alguma coisa ao invés de trabalhar, para além de roubarem as tampas dos esgotos para ir pesar, e como isso, mais uma vez eu pergunto, como isso sai como mercadoria de Angola? Não pode ser à toa, alguém tem ganho muito dinheiro com isso. Não é à toa que isso sai. Se os produtos são visualizados, fiscalizados quando têm de ser exportados, quando são importados, estão lá como é que esse ferro sai, as tampas dos esgotos, como sai esse pelo menos. As pessoas agora estão a vandalizar postes de energia elétrica. Quer ver? Baza. E a família, esse é o postulete do Zango 2, que está a ser vandalizado. Não sei se é a fome que está a fazer do Zango 2, que o posto está a ser vandalizado, não sei se é a fome. Eu acabo de tirar o saco, até meter um saco, mas as dias não estavam assim. Tira o saco. Esse é o postulete que está a ser vandalizado. Se por daqui mais alguns dias pode ficar aí, família. Aí o Salu Gonçalves tem que ver isso, analisar o posto que está a ser vandalizado. Esse postulete, daqui a nada, assim, às 4 horas, vão partir de novo, novamente. Então, quero a autoridade aqui no Zango 2, Haiti, a banda nas cinzentas. Chega, pá. Chega. Tudo é para roubar. Meu Deus, bandidos. Bandidos de um raio, tudo é para roubar. Aquele posto é enorme. Tem 5 metros, sei lá. Vocês querem roubar os ferros, estão ali, aquilo vai cair em cima de casas. Onde é que nós estamos, afinal de contas? E depois nós vamos pedir contas à ENDE. Não, a ENDE tem que vir, a ENDE tem que isso. Meu Deus! Senhores deputados, onde está a lei para as brigadas de vigilância começarem a funcionar? O cidadão tem de ser apoiado. Os bairros têm de começar a filmar e a mandar e a ver o sigilo para que aconteça a prisão dessas pessoas. Não fazem falta ao país. Muito pelo contrário. Olhem para isso. Com o peso que há lá em cima, não tarda, esse poste vai cair. Se não fizerem nada, esse poste vai cair. Eu vou pedir a todos vocês da zona, façam um esforço, inventem alguma coisa, mas chamem um pedreiro, comprem uns sacos de cimento, areia e façam uma base de betão aí à volta, pedrinhas, ferros. Coloquem um tamborão aí no meio, rasgado e depois novamente com um serralheiro à volta daquilo e vejam aí, dá para pôr um tamborão, depois encher o tamborão daquilo. Bom, tem que fazer também alguma coisa. Nós temos de fazer alguma coisa por nós. Meu Deus, que é isso? Para onde vamos parar com tudo isso? Temos de cooperar, temos de fazer por nós, porque se formos a esperar que nos façam tudo, nós vamos perder aquilo que já temos. Oh, raio de bandidos gatunos! Nós vamos fazer uma matéria que tem a ver com isso mesmo. Hoje eu soube que ali na Rua dos Quartéis, na Calemba, havia uma vala em que estava a acumular-se muito lixo, a água a travar e a criar problemas. E eu soube que os moradores da zona, incentivados por uma senhora, limparam a vala, tiraram o lixo que, no fundo, eles mesmos colocam. Não todos, mas uma boa parte. E nós vamos lá na segunda-feira para tentarmos mostrar essa matéria e podermos falar sobre isso, em que nós mesmos nos socorremos, ok?
Agora vamos viajar para outras zonas onde, para lá da Angola, um vídeo muito engraçado sobre um menino que tenta encontrar, que estava a dançar com uma menina e o pai da menina resolveu tirar a sua filha daquele momento em que ela dançava inocentemente com o menino. Vejam a reação do rapaz. Põe no ar, Yaya. Oye, Mombari Nanga, Kasongo Mbona Webu, Songaribara, Oye, Kasongo Mbona Webu. Põe de novo, Yaya, põe de novo. Põe mais. Olha o candengue, está aí o candengue, lhe tiraram a boa, ele soco. Mais um homem se defendeu. E ele vai para o colo do pai e ele voa um pontapé. Epá, esse menino, esse é um grande rapaz. A menina não tinha outra coisa, o pai pediu para ir para o colo, foi para o colo. E disse, estás a pensar que vais me tirar a dama assim? Não, vem cá, rapaz. Não, deixa-me dar-lhe um pontapé. Vamos sair, vamos bazar, vamos embora. Hoje é sexta-feira, dia de dizer que pelas redes sociais paira uma coisinha muito engraçada também. Nós vamos apurar se trata de uma verdade ou não. Que o cantor, o compositor e intérprete Landrick terá sido... recebeu uma mensagem de uma jovem, na altura menor, uma adolescente, na altura menor. Ele não respondeu e quando soube que ela era menor, ele respeitosamente não respondeu, não disse nada, não deu confiança. Passaram-se, entretanto, 7 anos e a jovem já é maior. E dizem que agora sim, ele disse que vai conversar com ela. Será? E aí, Landrick, responde lá, diz se é verdade ou se é só uma mentira dessas da internet, uma fake news. Vou mandar um beijinho a todos os aniversariantes, desejar que estejam a ter um dia maravilhoso e que continue assim, bom, um dia bom. Vou mandar um beijinho, um abraço, um coração muito especial a uma pessoa do meu coração, das minhas confianças, como dizemos. Uma pessoa que particularmente eu amo pelo seu ser, por tudo aquilo que passamos juntos e pelo que continuamos a passar juntos. Mara Dalva, para além de uma profissional de excelência na comunicação social, minha amiga, minha prima, minha irmã, mãe, responsável. Te amo. Todos nós. Vamos fazer uma NAF? Obrigado a todos, Deus vos abençoe. Foi um prazer ter feito mais um programa Zuela. Dia 7 de julho, a partir das 18. Como diz o povo, estamos a ver. Coração!